Você lembra de como era sair de casa no fim da tarde? Você terminava alguma coisa dentro de casa, largava tudo ali mesmo e descia para a rua. Não tinha muito planejamento, era só ir. Quando você chegava lá fora, a rua já estava viva. Sempre tinha alguém. Um amigo sentado na calçada, outro chegando de bicicleta, alguém gritando o nome de alguém do outro lado da rua. O asfalto ainda estava quente do sol que bateu o dia inteiro. As casas coloridas, com os portões meio abertos, e às vezes uma mãe ou uma avó olhando de dentro, só conferindo se estava tudo bem. Em algum momento alguém aparecia com uma bola, nem precisava falar nada. Em poucos segundos já tinha 2 chinelos no chão, marcando um gol de um lado, mais 2 do outro. E o jogo começava ali mesmo. Descalço, às vezes com o chinelo na mão, correndo de um lado para o outro enquanto alguém gritava que aquilo foi falta, que a bola saiu, que agora é escanteio. Mais pra frente na rua tinha um grupo brincando de esconde-esconde. Alguém contava encostado no poste, de olhos fechados, enquanto os outros saíam correndo procurando qualquer canto para se esconder. Atrás do carro do vizinho, atrás do muro baixo da casa da esquina, ou simplesmente agachado atrás de uma árvore, tentando não rir quando alguém passava perto. As bicicletas ficavam largadas na calçada, uma caída em cima da outra. De vez em quando alguém lembrava dela e saía pedalando sem destino, só para dar a volta no quarteirão e voltar alguns minutos depois. E o tempo ia passando sem você perceber muito bem. O céu começava a mudar de cor, aquele laranja no fim da tarde, e a rua ainda cheia de barulho. Gente correndo, gente chamando pelo nome. Alguém rindo alto porque aconteceu alguma coisa no meio da brincadeira. Não tinha muito o que pensar. Você só estava ali. Ali com os seus amigos, naquela rua, naquele momento. E por algum motivo aquilo parecia mais do que suficiente. E talvez, enquanto você imagina essa cena, venha uma sensação meio curiosa. Aquela impressão de que, de alguma forma, as coisas pareciam mais legais antes. Não sei se você já percebeu isso, mas muita gente sente exatamente a mesma coisa. Parece que o passado tinha mais vida, mais presença. As músicas pareciam melhores, as conversas duravam mais, as pessoas riam com mais facilidade. Mas aí aparece uma pergunta interessante. Será que o mundo realmente mudou tanto assim? Ou será que foi a forma como a gente começou a viver dentro dele? Porque essa sensação de que o passado era melhor não é exatamente nova. Lá na Grécia Antiga já tinha gente reclamando disso. Platão dizia que a juventude estava perdida e Sêneca comentava que a vida estava ficando rápida demais. Ou seja, essa impressão de que algo bom está acabando acompanha praticamente todas as gerações. Por isso, talvez a pergunta mais interessante não seja se o mundo piorou, mas o que foi que mudou na forma como a gente vive o tempo hoje. Se você voltar mentalmente para aquela rua da infância, uma coisa fica clara. Nada ali estava com pressa. O jogo de bola podia durar a tarde inteira. Uma conversa na calçada atravessava o fim do dia sem ninguém perceber. E ninguém estava olhando para um relógio pensando na próxima coisa da lista. As coisas tinham tempo para acontecer e talvez justamente por isso elas tinham peso. Hoje parece que o tempo virou outra coisa. Tudo precisa acontecer rápido, a mensagem precisa ser respondida agora. A notícia precisa ser vista na hora, o vídeo precisa ser curto. Sem perceber muito bem quando isso começou, a nossa cabeça passou a funcionar o tempo todo. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de sociedade do cansaço. Mas não é exatamente o cansaço físico que ele está falando. É aquele cansaço mental de estar sempre pulando de uma coisa para outra. Sempre com alguma coisa pedindo a nossa atenção. E tem um detalhe curioso nisso tudo. Lembra do tédio? Aquele momento em que realmente não tinha nada para fazer. Hoje parece estranho pensar nisso, mas o tédio fazia parte da vida. E por mais esquisito que pareça, ele era fértil. Era no tédio que surgia a ideia de descer para a rua, de inventar uma brincadeira, de pegar uma bicicleta e simplesmente sair rodando pelo bairro sem destino. Hoje a gente quase nunca chega nesse ponto, porque qualquer segundo vazio já é preenchido por alguma coisa. Um vídeo, uma notificação, uma conversa rápida, um scroll no feed. E talvez, sem perceber, a gente tenha eliminado o tédio. Mas junto com ele também foi embora um pouco da nossa curiosidade, da nossa criatividade e da nossa capacidade de se encantar com pequenas coisas. Ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto acesso a tudo. Em poucos minutos você vê notícias, opiniões, vídeos, histórias, discussões, conquistas, tragédias.
tudo misturado no mesmo lugar. O problema é que o nosso cérebro não foi feito para lidar com esse volume absurdo de informação. Ele foi feito para histórias, para relações próximas, para coisas que realmente têm significado dentro da nossa vida. Nietzsche dizia que quem tem um porquê consegue suportar quase qualquer como. E talvez o problema hoje não seja exatamente a falta de coisas acontecendo, mas a dificuldade de encontrar sentido no meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando tudo passa rápido demais, nada parece realmente profundo. Isso também acaba afetando as nossas relações. Antigamente as coisas levavam tempo para se construir. Uma amizade crescia aos poucos, uma conversa virava memória, um lugar ganhava significado. Hoje muita coisa começa rápido e termina rápido também. As relações ficam mais frágeis, mais descartáveis. E o sociólogo Zygmunt Bauman chamou isso de modernidade líquida, justamente porque quase nada parece feito para durar. E quando as coisas não duram, elas também não criam história. Sem história não existe memória forte. E sem memória forte, aquela sensação de que algo foi realmente especial vai desaparecendo. Talvez por isso tanta gente tenha a impressão de que antes tudo era mais legal. Não necessariamente porque o mundo era melhor, mas porque as experiências tinham mais tempo para acontecer, para amadurecer e para virar lembrança. No fim das contas, talvez a verdade seja um pouco desconfortável, mas também um pouco libertadora. O mundo provavelmente não ficou menos interessante. Ainda existem conversas boas, amizades verdadeiras, ruas cheias de vida, momentos inesperados e coisas simples que podem marcar um dia inteiro. O que mudou foi a nossa presença dentro dessas experiências. Hoje a gente está em muitos lugares ao mesmo tempo. Um pedaço da atenção na conversa, outro pedaço no celular, outro pensando no que vem depois. E quando a gente vive as coisas pela metade, até as coisas boas começam a parecer meio sem graça. Então talvez a pergunta não seja exatamente por que antes tudo era mais legal. Talvez a pergunta mais honesta seja outra. Em que momento a gente começou a viver as coisas sem estar realmente ali? Porque talvez aquilo que parece perdido não esteja exatamente no passado. Talvez esteja só esperando a gente voltar a prestar atenção no que já está bem na nossa frente. Deixe aqui embaixo nos comentários qual lembrança boa você tem de antigamente. Acha que antes tudo era realmente mais legal? E obrigado por assistir até aqui. Espero que esse vídeo e tantos outros do canal possam realmente somar em sua vida. Se puder, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.